Deuteronômio, capítulo 34, verso 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: à tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, da terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. E os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. Amém. Agora vá, por gentileza, a Mateus, Novo Testamento, capítulo 14, verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Amém. Queridos, tem vezes que a gente fica sem vontade, sem lugar para encontrar os outros. Tem vezes que a gente não acha conforto nem em dado lugar, nem com alguma das pessoas que a gente conhece. Você pensa que se estiver em casa vai estar muito bem, na sua casa. Mas você fica sem lugar. Você anda de um lado, anda por outro, o coração fica apertado. A casa pode ser grande, mas parece que ela é pequena. O estado emocional fica abalado, a gente fica nervoso, a comida fica sem gosto, a música incomoda. A pessoa com quem você está acostumado a conversar e que você gosta, o assunto parece que não acaba, o assunto é desagradável. Você pensa que se mudar de lugar, talvez se sinta melhor. E aí você pensa na roça, na praia, você pensa numa praça, você pensa que se correr na avenida, se correr no campo, e você vai atrás dessas experiências e descobre que não se sente melhor, porque quando você está lá, você fica inquieto e você quer vir. E quando você está aqui também está ruim, você começa a imaginar se lá é melhor. Às vezes a gente fica pensando que o que a gente quer é encontrar alguém, né? E talvez estar nos braços da esposa ali, do marido, mas também não está bom. Você vai e é um calor, e é sem jeito, e aí você imagina, será que nos braços de uma outra pessoa, será que vai resolver isso? E também você chega à conclusão de que não tem jeito. E vai dando uma agonia. À noite você acorda no meio dela, ou acorda na madrugada, perde o sono, não tem ânimo de fazer oração, não tem ânimo de ler a Bíblia. Você tenta mexer talvez no WhatsApp, mexer no Instagram e também não tem nada de interessante. E você chega a uma conclusão de que está tudo ruim, não tem lugar. Talvez alguém vai dizer, isso é início de uma depressão, você está começando a ficar depressivo. E se você for a um psiquiatra,
eu te garanto, 100% de chance dele abrir o receituário dele e passar para você algum antidepressivo. Ele vai te passar um remédio dizendo que você está num processo depressivo. Porque depressão virou a doença da moda, todo mundo está em depressão. E você não tem ânimo de trabalhar, e sai para trabalhar e parece que o dinheiro não entra, parece que a pessoa que vem negociar com você, o patrão, o cliente, está de brincadeira, está de briga, é tudo muito ruim. E aí você chega a uma conclusão triste. Viver é muito ruim. Está ruim viver, eu queria morrer. Não, não é uma depressão. Não é uma depressão. É uma constatação. É uma constatação que não existe nada neste mundo que possa aplacar uma coisa chamada solidão que está dentro do coração da gente. E em algum momento a gente bate com ela, a gente descobre que ela é real, a gente descobre que não é uma pessoa, não é um lugar, não é um conjunto de bens que a gente vai amealhando ao longo da vida, que tira da gente isso. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter mais de uma casa, você pode ter um belo carro, você pode ter uma bela esposa, um bom marido, você pode ter uma bela namorada, você tem saúde, mas sim, em algum momento fica tudo ruim. Sabe por quê? Porque nós viemos a esse mundo para descobrir uma coisa. Só tem uma coisa que nos deixa realmente felizes. É a nossa consciência de que nós somos um com Deus. É a única coisa. Porque é impossível que eu sinta uma outra pessoa. É impossível que eu desfrute de qualquer coisa que não me seja tirada. Se eu tenho uma pessoa que eu digo que amo e essa pessoa me ama, ela vai me ser tirada porque ela vai deixar de gostar de mim, porque ela vai morrer, porque ela vai embora. Se eu tenho um conjunto de bens que eu prezo muito, isso vai sair porque fica velho. Você já olhou no seu guarda-roupa aquela bolsa que você abre, que você gostava tanto, e de repente ela está surrada num lado, ela já furou? Aquele sapato que você gosta muito, que está macio e que fura e fica velho, e o carro começa a dar problema. Eletrodoméstico é uma coisa interessante. O dia que estraga a geladeira, pouco depois estraga o micro-ondas. Aí estraga o micro-ondas, a máquina de lavar começa a fazer um barulhão, o cara chega e diz para você R$500. Parece que estraga tudo junto. Não tem nada que fica. Não tem nada que a gente consiga dizer, isso vai ficar comigo. Nada fica conosco, nem gente, nem coisa, nem dinheiro, nem saúde e nem idade. Porque a gente não fica jovem. A gente fica cada dia mais velho e a gente tenta enganar a vida. A gente tenta enganar a vida mantendo a saúde, faz ginástica, e corre, e pula, e nada, e toma remédio, e põe botox, e coloca silicone, e estica ali, estica aqui. Mas as pessoas olham para você e sabem que você é só uma pessoa que está tentando lutar contra a idade. Mas ela chega. Porque não é uma questão de esticar. É uma questão de verniz de juventude que a gente vai perdendo. Não adianta. O cabelo tingido não é igual ao cabelo da cor natural. Quando o cabelo fica branco, não adianta começar a tingir, porque dá para ver que é um cabelo tingido. Ele não tem mais a mesma flexibilidade, ele não tem mais a mesma vida, ele não é mais aquele cabelo pesado, ele é um cabelo armado. Você estica, vai num cirurgião, mas não tem brilho na pele. Ela é esticada, ela é armada, mas ela não tem a vida juvenil. Isso traz para nós uma certeza de que nós não conseguimos nos contactar com nada. Nada. Então a existência que nós temos aqui tem que nos levar a uma experiência única. A experiência de nós nos encontrarmos no todo, em Deus, em que cada parte do nosso ser se sente em comunhão plena, onde a solidão não acha espaço. A nossa experiência, a nossa entrada nesse mundo, é para que nós possamos realmente ter uma experiência com Deus. A experiência com Deus não é uma experiência de acreditar num conjunto de regras, numa história. Não, não é.
não é defender o nome de uma igreja, ou dizer que faz parte do rebanho de Paulo ou de Pedro. É você ter uma experiência com Deus, que tira toda a solidão do seu coração. Moisés passou uma vida muito interessante. Cresceu num palácio, foi educado com toda a arte e ciência dos egípcios, se tornou um comandante militar, um estadista, perdeu tudo que tinha, perdeu até o nome, perdeu a capacidade e eloquência que Atos diz que ele tinha, Atos 7. Aí ele tem um encontro com o Deus de seus ancestrais, e Deus começa a fazer maravilhas na vida dele. Ele vai envelhecendo, mas a Bíblia nos disse que ele não precisava usar óculos, porque a vista dele ficou perfeita, e o seu vigor continuou como de um jovem. 120 anos ele viveu. Mas faltava a ele ainda uma experiência. A experiência de se sentir completo em Deus. Porque ele tinha esposa, tinha filhos, tinha amigos, tinha um ministério, tinha uma experiência com a operosidade dos milagres de Deus e da força e do poder de Deus. Mas para partir, era preciso que ele se diluísse, que ele se encontrasse perfeito em Deus. Então Deus diz: sobe para o monte, mas sobe sozinho. Você vai ter um encontro sozinho, eu e você. Eu vou te mostrar que passado e futuro para mim é a mesma coisa. Subindo nesse monte, você vai olhar para quem está lá embaixo e vai se lembrar de toda a história que você escreveu no que nós conhecemos como Pentateuco. E você vai olhar para frente, eu vou te mostrar todos os lugares que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, e que eu darei em herança ao povo. Eu vou mostrar o futuro. Mas nem o passado, nem o futuro podem te alegrar. O que vai te dar plena comunhão é que você se entregue plenamente a mim aqui. Que você tenha uma experiência. Não seja uma experiência com a esposa, com o pastor, com o marido, com os filhos, mas é uma experiência entre você e eu. E é nesse momento que ele se sente tão completo que ele pode partir e estar com Deus desde aquele momento. Jesus, ele acaba de multiplicar, a primeira multiplicação de pães que a Bíblia relata, pães e peixes. A multidão come muito. Jesus manda os discípulos entrarem no barco e passar para o outro lado. Vão para o outro lado. E o Senhor não vai conosco? Não. Eu preciso me encontrar pleno na presença do meu Pai. E a Bíblia diz que ele subiu o monte sozinho. Não é uma questão de lugar. Não é uma questão de com quem você está. Não é uma questão de você estar com quem te ama, quem gosta de você. É uma questão de você ter um encontro pessoal com Deus. Uma experiência que não pode ser revestida com a palavra, que não pode ser definida com uma frase. É algo que a gente sente, como é o gosto da laranja. Só quem chupa sabe. Você pode até dizer azedo, doce, mas a sensação da vivência. Sabe o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando fechar os nossos olhos e subir um monte. Nós não estamos falando de subir um monte físico. Igreja evangélica, por muito tempo, eu não sei hoje em dia, nossa, não faz disso um hábito, subir um monte para orar, mas existem igrejas que gostam muito de subir um monte. Vamos para o monte. Hoje tem monte. Tá, você vai lá para o monte. E você vai fazer o quê? Vai repetir as mesmas frases que você repete no vale. Você vai falar as mesmas coisas que você fala lá embaixo. O que tem de especial lá no monte? Ah, a presença de Deus é maior. Não, não é. Porque o Salmo 139 diz que tanto faz subir como descer, tanto faz as trevas como a luz, tudo para ele é a mesma coisa. Então, de que monte nós estamos falando? Sabe para que serve? Serve para envaidecer as pessoas, como as pessoas gostam de contar. Nossa, hoje nós fomos para o monte. Nós fomos ao monte hoje. Porque quem tem uma experiência com Deus não conta, irmão.
As pessoas vão lá em cima e querem contar que foi maravilhoso. Mas o monte que faz com que a nossa solidão acabe não é um monte físico, é um monte de fé. É aquele que o doente em cima de uma cama no hospital, o preso atrás das grades numa cela superlotada, aquele que está num táxi, num Uber de madrugada esperando uma chamada que não vem, não vem, não vem. Ele pode simplesmente fechar os olhos e dizer: eu vou subir o monte do Senhor como Moisés subiu. Eu vou subir o monte do Senhor como Jesus subiu. Eu não terei lá uma pessoa para olhar e dizer: aleluia, glória a Deus, estou com você, está ligado. Eu não vou ter alguém que vai rolar e dizer: o Espírito me jogou no chão. Eu não vou ter ninguém que vai me ver chorando, que vai ouvir a minha oração eloquente: grande Deus e poderoso Pai das luzes. Ninguém vai ouvir. Mas quando eu subo um monte da fé no meu coração, seja de madrugada, porque eu perdi o sono e fui para um cantinho da minha sala, da minha cozinha, e ali eu fechei os meus olhos e eu começo a contemplar a presença do Senhor, e eu digo: Deus, eu preciso realmente me diluir, eu preciso ter consciência de que eu e o Senhor somos um, eu preciso ter consciência de que esse corpo não é nada, isso aqui é só uma roupa de carne que eu estou vestindo, e como qualquer roupa vai ficar velha. Não pense você que você é o corpo, você não é o corpo. Você usa o corpo, você veste o corpo. O corpo bonito, corpo da mulher, normalmente ele é elogiado pelas curvas que tem para dentro e para fora. E dizem: o corpo que parece um violão. Ou aquele cara sorvetão que faz academia. Sorvetão porque parece um cone de sorvete, é fino embaixo e grande em cima. Aquela coisa, sabe aquele... Você já viu depois de uns anos como é que ficam os atletas? Aquela moça que era uma atleta, hein? Aquela que era maravilhosa, a rainha da academia. E de repente você olha depois de uns anos, tem uma barriga enorme. Aquela curva que era para dentro agora é para fora. Aquela que tinha um cabelo liso que vinha aqui embaixo, que quando o vento passava fazia assim. Agora é aquele cabelo armado. Aquele cara que era forte, bonitão e que tinha uma franja, agora parece uma careca, a testa começa aqui, ó, na muleira. O corpo vai ficando flácido. A gente vai envelhecendo, então não acredite que você é a sua roupa. Você não é essa roupa de carne. Não invista nela tudo que você tem. Invista o necessário, mas não invista tudo. Invista no ser que você é quando você fecha os olhos. Você quer saber quem você é? É só você fechar os olhos. Fecha os olhos. Esse que você reconhecer de olhos fechados é o verdadeiro você. Esse é aquele que pode subir o monte do Senhor, mesmo que esteja numa cama doente, mesmo que esteja perdido em algum lugar. Esse é aquele que Moisés viveu na presença do Senhor com 120 anos, e o Senhor Deus disse: você sabe que você não vai descer daqui? E ele disse: Senhor, se tem uma coisa que eu quero é não descer daqui. Eu quero ficar com o Senhor, eu quero estar com o Senhor para sempre. Sabe, meus irmãos, eu tive um irmão, já falecido, óbvio, o verbo está no passado, ter no passado, né? Tive. E há uns anos atrás ele estava dirigindo um carro, primeiro dia dele dirigindo um táxi. Saiu de manhã para trabalhar, na hora do almoço voltava para casa. Quando ele passou numa rua, um ônibus da aviação que tinha colocado um tacógrafo, o técnico que colocou e o motorista saíram para fazer um teste. E eles embalaram o ônibus numa descida e avançaram ao preferencial. Meu irmão estava passando com o carro, o ônibus passou em cima do carro, na porta do motorista. Meu irmão ficou 17 dias em coma. Depois de um tempo, né, depois desse tempo ele volta, e aí, muito complicado, a batida na cabeça foi muito forte, demorou alguns meses.
E depois ele foi se recuperando, nunca ficou bom 100%, fisicamente ele ficou 100%, mas ele ficou com trauma, ficou com problemas psicológicos e psiquiátricos, que foram tratados. E ele acabou falecendo depois de 12 anos. Mas a minha mãe me contou que, quando ele voltou do coma, ele disse: eu não queria voltar para cá. Ela disse: como é que é? Ele disse: eu estava num lugar tão bom, tão bonito, tão lindo, tão gostoso. Quando aquele homem branco, grande, de uma roupa branca, chegou para mim e disse: você precisa voltar. Ele disse: mas eu quero ficar aqui com o mestre. Mas aquele homem disse: você não pode vir agora, não é a sua hora ainda, você precisa voltar. Irmãos, você sabe o que é o estranho dessa história? É que ele não era religioso, ele não era católico, ele não era evangélico, ele não tinha uma fé. Mas ele trouxe uma experiência muito interessante. Eu quero ficar aqui com o mestre. É interessante porque às vezes a gente não quer vir na igreja. Mas sabe de uma coisa? Para onde mais nós iríamos? Para onde mais nós iríamos se não para a presença? Para onde mais nós poderíamos ir e encontrar o que o meu irmão encontrou, a ponto dele, que não era religioso, dizer: eu quero ficar aqui com o mestre. Quando você não tiver lugar na sua casa, quando você não tiver lugar nos braços de alguém, quando você não quiser falar com ninguém, quando você não quiser estar em lugar nenhum, quando tudo for ruim, fecha os seus olhos e usa todo o poder que o nome de Jesus tem, porque o nome de Jesus é poderoso. No nome de Jesus as portas se abrem, no nome de Jesus os inimigos caem, no nome de Jesus a força volta, no nome de Jesus a gente consegue ver a promessa de Deus que vai se cumprir na vida da gente. Moisés estava no final da vida, tinha caminhado por causa daqueles 10 espias e de um povo, um povinho difícil. Ele ficou 40 anos ali, ficou ali aquele tempo todo. Aí Deus o chama e diz: vem cá, deixa eu te mostrar o futuro. Está ruim, mas um dia eu vou dar toda essa terra aqui, essa é a terra que eu prometi. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Nós estamos vivendo uma época difícil, claro, olha aí, a gente está com esse negócio. Não há perspectiva com menos de 1 ano e meio para que isso passe. Estão falando em vacina para daqui 1 ano e meio, 2, e olhe lá. Isso tem que ser testado primeiro em animais, depois tem que ser testado em grupos de pessoas diferentes, depois tem que ser distribuído. Essa coisa vai demorar. O comércio, irmãos, o comércio caiu. O número de pessoas desempregadas aumentou muito no Brasil e fora do Brasil. A gente está ficando sem lugar, sem perspectiva. E o medo de que um abraço traga doença, de que um aperto de mão traga doença, de que a gente morra. A gente sofre pelo filho, a gente sofre pelo pai, a gente sofre. Mas deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Sobe o monte do Senhor, sobe o monte do Senhor e diz: Deus, me mostra o cumprimento das tuas profecias. Fecha os seus olhos pela fé e pelo nome de Jesus. Diz: Senhor, em nome de Jesus, eu quero subir o monte da minha fé, eu quero estar sozinho com o Senhor, eu quero me diluir, eu quero me encontrar contigo em ti. Senhor, mostra para mim qual é o futuro das tuas promessas, porque o Senhor tem dito: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor tem dito para mim que o Senhor será o meu grandíssimo escudo. O Senhor tem dito para mim que ainda que a minha mãe se esquecesse de mim, o Senhor jamais se esqueceria de mim. O Senhor tem me dito, ó Deus, que se eu crer no Senhor, ainda que esteja morto, eu viverei. O Senhor tem dito para mim que o Senhor é a minha cura. O Senhor tem dito para mim que o Senhor é o meu grandíssimo galardão. Então me faz ver isso, Senhor, como o Senhor fez Moisés ver. Assim como Jesus precisou, irmãos, Jesus precisou subir um monte para enfrentar a tempestade e socorrer os seus discípulos. Por que Jesus não entrou logo no barco e disse: vamos embora, moçada, Pedro, hastia logo essa vela, João, pega no leme, o resto pega aí nos remos e vamos embora, solta o cabo da nau, como diz a música. Por que Jesus não fez isso?
porque ele sabia que para enfrentar a tempestade, ele precisava subir o monte da fé sozinho. Não era dar espetáculo para ninguém. Não era orar alto, em língua, rolar, pular, cantar, manifestar dom. Ele precisava beber da fonte celestial, da água que procede do trono de Deus. Ele precisava se revigorar, ele precisava se encher dos sonhos de Deus, para que ele pudesse descer e andar sobre as águas. Você quer andar sobre essa pandemia? Sobe o monte do Senhor, da sua fé, não esmureça, acha a fé dentro de você, clama pelo nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Quando a gente pronuncia o nome de Jesus, as potestades caem, o demônio foge, as portas que foram trancadas se abrem. Quando a gente chama pelo nome de Jesus, não vem só Jesus, vem Jesus e um exército de anjos. Quando a gente busca a presença de Jesus, o Consolador, o Paráclitos vem e enche o nosso coração de consolo. Nesses dias em que a gente está ficando sem saber de onde vem o pão, nesses dias em que as empresas estão se aproveitando, muitas delas, não todas, para tirar da gente o que é direito, em que os governos estão torcendo o direito do trabalhador, clame pelo nome de Jesus. Ele é o advogado dos advogados, quem põe o pão na nossa mesa. A nossa cura vem lá de cima. A nossa vacina é o sangue do Cordeiro, Yeshua HaMashiach, que foi derramado na cruz do Calvário. Sobre a nossa casa não vale encantamento. A praga que anda na mortandade do dia não nos alcançará, porque o Senhor tem sido o nosso grandíssimo escudo. Então, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, se você se esmurecer, se você se desanimar, feche os seus olhos onde você estiver. Apenas diga para o Senhor: Deus, eu estou fraco, eu estou angustiado, eu estou com medo, eu estou sem recursos, e hoje eu preciso subir o maior de todos os montes, o monte da minha fé. Eu fecho os meus olhos para que seja eu. E eu não vou subir levando esse corpo pesado, eu não vou subir levando esse corpo de carne, eu vou subir levando esse ser que eu sou de verdade, porque eu já sou luz no Senhor. Eu subirei o monte do Senhor que está dentro de mim, e lá em cima, contigo, Senhor, eu serei como Moisés. Lá em cima contigo, Senhor, eu serei como Jesus naquele dia. E quando eu descer, eu vou andar sobre as águas do encapelado mar, eu vou andar sobre os ventos, eu vou andar sobre os trovões, eu vou andar sobre os relâmpagos, e eu não vou ter poder do Senhor só para a minha vida, porque eu vou socorrer aqueles que estiverem esperando por mim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia! Uma salva de palmas para o Senhor. Grande é o nosso Deus, aleluia, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.